Bom dia então a todos que nos estão a seguir através do Facebook. A nossa palestra de hoje vai ser proferida por Sandra Coelho, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Londres, e que nos vai falar sobre o tema sonhos. Então, Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos organizar aqui. Pode deixar aqui? Ah, muito bem. Então, bom dia a todos, nos dois planos da vida. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Na realidade, não vou dizer que é uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo, é uma interação, porque nós estamos aprendendo. Então, eu vou fazer uma facilitação, porque quem escreveu não fui eu. Parte foram os espíritos, os cientistas, e eu compilei, coloquei nos slides, e aqui a gente está para aprender um pouco mais. Perguntas mais profundas, vocês deixam, por favor, para fazer online. Ou se quiser, conversamos mais tarde. É porque, às vezes, o tempo é curto, e essa é a primeira parte. Tem um finalzinho hoje, tem, mas sobre os sonhos, desculpa, é um pouco mais extenso. Eu gostaria de abrir com esse livrinho do Chico Xavier, chama Momentos de Reflexão, do Emanuel e André Luiz. É o meu livro de cabeceira, desculpa. E hoje de manhã, quando eu abri, veio exatamente isso: estudar, entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, com segurança, analisar com proveito e servir mais. Então, nós viemos aqui para servir. Então, eu espero que eu consiga servir de maneira possível, adequada, e que nos façamos nos entender. Então, vamos lá. Por favor, help. Segundo a neurociência, o sono é um estado complexo do cérebro que envolve diferentes emoções e processos neurofisiológicos. Por que a gente vai falar do sono antes do sonho? Nós temos um ponto aqui, porque se a gente não dormir, a gente não sonha. Nós vamos falar dos sonhos no momento que estamos na cama ou onde a gente dorme. Durante o sono ocorrem vários processos importantes para a saúde e o funcionamento do cérebro. O sono desempenha um papel essencial no processo de memória, permitindo que as informações e experiências do dia sejam processadas e armazenadas de forma mais eficiente. Também está envolvida na regulação do humor, na preservação e proteção do corpo e na modulação do sistema imunológico, da saúde cognitiva e emocional. Então, é uma necessidade física nós dormirmos. Uns dormem mais, outros dormem menos, nem todos necessitam do mesmo tempo para dormir, mas é uma necessidade para repor todo o que necessitamos para o próximo dia. A privação crônica do sono está associada a perdas de atenção, memória, humor e funcionamento executivo. Distúrbios do sono, como a insônia e a apneia do sono, têm sido associados a uma série de problemas de saúde, incluindo as doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e distúrbios psiquiátricos. E o sono é um estado complexo regulado pelo cérebro, envolvendo diferentes desejos e processos neurofisiológicos. O sono foi dado ao homem para repor as forças orgânicas e morais.
Enquanto o corpo recupera a energia perdida na atividade do dia anterior, o espírito se fortalecerá entre os demais espíritos, segundo o Evangelho do Espiritismo. Então, é necessário, porque o corpo vai descansar e o espírito vai ter com os seus, naquele momento, dependendo do dia que ele passou, onde é que ele andou, o que ele fez, o que pensou, o que praticou, ele vai ter com os seus. Então, tem muitos que vão para um plano mais elevado, tem outros que vão para um plano menos elevado. Mas o espírito sempre vai sair do corpo. Nós vamos ver como é que vai acontecer isso. E é durante o sono que nosso espírito se desprende do corpo físico, permanecendo conectado por um cordão fluídico e assume as suas capacidades espirituais. Então, no momento que a gente deita, o espírito já está ali pronto para sair, para ele começar a ter a liberdade. Porque o nosso espírito está preso nesse corpo. E é um complemento nosso. O sono profundo vem, que é aquele que a gente vai lá, quando a gente está bem desligado de tudo, que é nesse estágio que o espírito começa a desligar-se do corpo físico, elaborando os seus sonhos. Então, logo adormecemos, o corpo astral afasta-se do corpo físico, indo percorrer as regiões de sua preferência, conforme o seu grau evolutivo. Então, a gente vê que o cordão fluídico está ali ligado. Esse cordão fluídico é necessário, porque se não tiver o cordão fluídico, a pessoa desencarna. O sono é o treino para a desencarnação. Agora, assustou, não foi? Porque todos os dias a gente morre um pouco, então quando a gente dorme... Então, quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Esse foi o nosso querido André Luiz. André Luiz, né, como todos sabem, foi um médico, então um cientista, um estudioso do corpo físico. E depois, mais tarde, quando estava no outro plano, ele aprendeu tudo o que a gente aprende no plano espiritual. Então, quando estamos indo, como já estamos saindo do corpo, é mais ou menos esse treino. É o nosso exercício dia a dia. Então, tem pessoas que dizem, acordei hoje, consegui acordar. Porque tem pessoas que às vezes não voltam. Existem alguns estudos que a pessoa vai para um local, o espírito no caso, desculpa, o espírito vai para um local tão bom que ele não quer retornar mais. E pode acontecer de ficar lá e não retornar, e daí, é claro, ao desencarne. Então, não vou trazer mais exemplos sobre isso, porque o estudo ainda está sendo realizado, é bem difícil, mas acontece isso. Quantas vezes a gente vai de férias para um lugar e está tão gostoso lá, né? A gente não quer voltar para a nossa realidade. A gente não quer voltar para o frio, a gente não quer voltar lá para o trabalho, a gente não quer voltar para os problemas lá de casa, né? Ou com a família, ou com os amigos. A gente quer ficar lá no bem bom, de férias para sempre. Mas não foi isso para que a gente veio aqui, não foi? A gente não veio para ficar de férias, como foi falado hoje nos estudos, não é mesmo? A gente veio para aprender, para melhorar, para lapidar as arestas. E, mais importante, para servir. Como Jesus, ele veio aqui para servir. Então, copiando o Mestre, vamos servir. Foi dado também um exemplo antes, né, do Gandhi, que ele foi humilhado, mas ele, com todo aquele amor dentro dele, com toda a aprendizagem que ele teve, então ele não revidou. Como Jesus disse, né? Quando baterem numa face, dai a outra. Que às vezes é tão difícil em compreender isso, né? Na nossa arrogância a gente não entende. Ei, quem eu? Vou deixar bater em mim? Não, que é isso. Mas depois, com o tempo, a gente vai entendendo que não é bem assim. Não é o lado físico
que a gente vai bater, né? A gente não vai debater pela noite. Então vamos continuando. Nas definições dos sonhos. O sonho, em seu sentido mais estrito, é uma experiência mental que ocorre durante o período do sono. Geralmente na fase conhecida como sono REM, e possui diferentes significados. Na ciência, é um período de imaginação inconsciente. Freud, que foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um dos mais famosos psicólogos, ele estudou muito a interpretação dos sonhos, ele colocou que os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Então, muitos de nós fazemos isso. A gente, às vezes, não consegue aqui, acordados, e a gente vai tentar uma válvula de escape e tentar realizar durante o sonho. Recentemente descobriu-se que até os bebês no útero têm o sono REM e têm os sonhos, mas não se sabe o quê. Então a ciência está tão evoluída, que já estão pesquisando isso também. Logo, logo vai ser descoberta, com certeza, aqui, né? Nesse plano que nós estamos, porque lá do outro lado é claro que já está tudo descoberto. E em diversas tradições culturais e religiosas, os sonhos parecem ter poderes premonitórios ou mesmo de expansão de consciência. Mais definições ainda, os sonhos são estados fisiológicos e psicológicos conscientes que ocorrem durante o sono e muitas vezes são caracterizados por um conjunto de experiências sensoriais, motoras e emocionais do organismo. Então, engloba tudo. Os sonhos pantomnésicos ou pantomnesia referem-se à ideia de que podemos nos lembrar de tudo do nosso passado cognitivo. A palavra vem do grego mnesis, que significa memória, por isso que a gente lembra, e pantom, que significa todas as coisas. Sugere que nenhum vestígio do nosso passado seja apagado e que tudo o que impressiona os nossos sentidos ou qualquer ato da nossa inteligência, vontade ou imaginação permaneça fixado no cérebro inconsciente. É um conceito mais explorado em áreas como a parapsicologia e não é amplamente aceito na neurociência convencional, que ainda existe as separações. Não conseguiram ainda englobar tudo. Uma teoria é a hipótese da síntese de ativação, que afirma que os sonhos são meramente impulsos elétricos cerebrais, que extraem pensamentos e imagens aleatórios de nossas memórias. Acredita-se que o hipocampo, que é aquela parte vermelha ali que nós estamos vendo, seja a parte do cérebro mais responsável pelos sonhos. Então ali fica armazenado, mas tem a consciência e o inconsciente também. E a neurociência pode nos ajudar a entender como e por que sonhamos e oferecer insights sobre como nossa mente funciona. Então, nós estamos vendo mais o lado fisiológico do nosso corpo. Daqui a pouco a gente chega lá. As atividades extrafísicas dos sonhos não se constituem ideia nova nem sobrenatural. Essa ideia já era definida pelos pitagóricos, eram os estudantes que seguiam Pitágoras, bem como por Platão, além de estar presente no conhecimento esotérico no Egito. Agora a gente começa, com o Livro dos Espíritos, que temos muitas perguntas aqui e muitas respostas. Esse livro eu peguei emprestado aqui da biblioteca. Depois, se vocês quiserem, tem ali para vender. Então, a pergunta número 400, o espírito encarnado permanece voluntariamente no seu invólucro corporal? É como se você perguntasse se o preso gosta de prisão. É como eu falei antes, né? A gente deitou e já querem sair, né? Já querem ir lá até com os seus. Depende do nosso grau de evolução. Vamos nessa. Então, o espírito encarnado aspira constantemente
libertar-se dele. E quanto mais deseja libertar-se do seu envoltório, mais grosseiro ele é. Então já começamos uma aprendizagem das mensagens do Allan Kardec. A pergunta número 401. Durante o sono o espírito descansa como o corpo? Não. O espírito está sempre ativo. O corpo fica ali, parado. E o espírito se vai. Então ele quer sair rapidinho. Não vai descansar, porque ele vai trabalhar. Conforme a evolução, ele vai trabalhar, ou ele vai estudar, ou ele vai fazer um rock and roll, ou não se sabe o quê. Então, durante o sono, os laços que o prendem ao corpo são afrouxados, e como ele não precisa mais da sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os demais espíritos. Ou mais ou mais menos. Bom dia. Segundo a doutrina espírita, os sonhos são lembranças de experiências vividas pelo espírito durante o sono. Então, vamos ver. Sonhos são efeito do fenômeno de emancipação da alma, segundo Allan Kardec escreveu. Então, emancipação da alma. O espírito sai, a alma vai e o corpo fica. Os sonhos têm origem no espírito, que durante o sono, estando ligado ao perispírito, atua no mundo espiritual e ao acordar, ele vai imprimir as suas impressões no córtex cerebral, dando origem a lembranças e forma de sonhos. Então, a gente pensa que sonhou, mas na realidade, a impressão de que sonhou, mas na realidade a gente não sonhou. Aquilo pode ter acontecido. Então, é bom às vezes a gente se exercitar antes de dormir, como a gente faz quando vai fazer o Evangelho no Lar. A gente abre o livro, a gente lê um livro de orações, a gente lê, e a gente vai fazendo. Então, vamos fazendo esse exercício. Antes de dormir, vamos acalmando o nosso corpo, a nossa mente, já vamos desligando TV, celular, que é difícil, a gente fica grudadinho até ali na hora de dormir, que é o último que é desligado. E muitas vezes a gente está tão acostumado com tudo isso. Então, se puder, colocando uma música mais agradável, pode deixar lá tocando, enfim, vai se preparando, porque dessa maneira é um exercício que a gente já vai se desligando dessa parte mais grosseira. E a gente consegue, então, trabalhar melhor o nosso dia. O córtex cerebral, essa parte aqui em cima, que dizem a moleirinha do neném, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, que tem um buraquinho assim, parece que tem uma depressãozinha assim, Então é ali. Ali embaixo do córtex nós temos milhares de neurônios, é aqui onde guardam todas as informações que vai passando para a corrente sanguínea. Então ali se aloja todas essas impressões e depois a gente pensa que sonhou. O espírito nunca está completamente separado do corpo. Por quê? Independentemente da distância que seja transportado, ele permanece sempre ligado ao corpo físico por um vínculo fluídico, como a gente viu antes, Que serve para lembrá-lo de retornar a ele desde que sua presença ali se torne necessária. Somente a morte quebra esse vínculo, que é o último a ser desligado, do nosso corpo físico. É esse cordão fluídico. Então, muitas vezes a gente está lá no meio de um sonho ou está quase dormindo e parece assim que a gente cai, ou se assusta ou qualquer coisa assim. Então, o espírito voltou, a gente estava precisando. Ou estamos no meio de um sono não muito bom, num pesadelo, e a gente volta. Então, quer dizer, o que estava acontecendo lá do outro lado não estava muito bem, Então, o corpo precisava voltar, chamar de volta o espírito. A pergunta número 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono?
É resumido esse comentário do Kardec, porque é uma pergunta, é uma resposta muito extensa. Depois, se vocês quiserem ter mais acesso, vocês vão no Livro dos Espíritos. Tem online também, se precisarem. Os sonhos são produto da emancipação da alma, como ele falou antes, que se torna mais independente através da suspensão da vida ativa e dos relacionamentos. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou nunca vistos, e às vezes até a outros mundos, como também foi colocado hoje antes sobre a reencarnação. Né? No Livro dos Espíritos, 173, 174, foi colocado hoje no estudo. Então, a gente vai para outros mundos, sim. A gente vai lá trabalhar, ou a gente vai visitar. Então, existe diversos... há muitas moradas na casa do meu pai, dizia o Evangelho. Então, nós vamos para muitos lugares diferentes. E às vezes, muito bons. Às vezes também não muito bons. E além disso, a memória que recria na memória os acontecimentos ocorridos na existência presentes ou existências anteriores. Que a gente carrega tudo isso. Nós temos na memória, é como um chip de computador. Tudo que a gente aprende está ali, guardadinho. E cada encarnação a gente traz novamente. Então parece às vezes tão fácil quando nós vamos aprender um trabalho manual ou aprender algo escrito, uma leitura ou algo assim. Parece tão fácil. Nossa, parece que já sabia, que já fazia. Parece que vem natural. É da memória. Então o estudo é algo, o nosso conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Isso fica sempre acumulado para nosso uso posterior. Se não conseguimos usar aqui, nós vamos usar certamente, novamente, quando retornarmos. E a extravagância de imagens referentes ao que está acontecendo ou aconteceu em mundos desconhecidos, intercaladas com o fato do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido nem conexão. Às vezes a gente tem sonhos tão particulares, tão esquisitos. Nossa, sonhei lá que eu estava com o Sylvester Stallone conversando, não sei o que. Eu não conheço nem pessoalmente, nem tem interesse. Então, assim, é algo, enfim, que a gente não sabe por que aconteceu. Sigmund Freud, ele coloca que os nossos sonhos são os restos do dia, os restos diurnos, que às vezes nós estamos passando, a gente viveu algum evento, o inconsciente pegou e guardou. Ou a gente está passando na frente da TV, tem alguém em casa assistindo a TV, a gente dá uma passadinha, dá uma olhadinha assim com o canto do olho, segundos. E às vezes o subconsciente pega. Então, às vezes, depois nós temos esses sonhos extravagantes. Acontece algo bizarro, de estar dentro de um navio que voa, ou enfim, algo assim que não acontece na vida real. Se tem navio que voa, ainda não vi, mas tem as aeronaves, mas daí é diferente, né? Submarino também não voa. Porque nem sempre nos lembramos dos nossos sonhos. Tem muitas pessoas que se perguntam, eu não sonho, porque eu não me lembro. Mas todos nós sonhamos. Então diz, naquilo que você chama de sono, você tem o resto do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Durante o sono, ele recupera um pouco de sua liberdade, o espírito, e se comunica com aqueles que lhe são queridos, seja nesse mundo ou em outros, porque nós também podemos encontrar pessoas que ainda estão aqui nesse plano, pessoas vivas, nós encontramos em sonhos. A gente conversa, a gente manda recado, enfim, porque nós temos saudades muitas vezes. Então é possível que aconteça isso. Mas como o corpo é feito de matéria pesada e grosseira, dificilmente preserva as impressões recebidas pelo espírito, até porque o espírito não as percebeu através dos órgãos do corpo. É espírito, é o outro lado, não é o físico. O físico está ali para simplesmente receber o espírito. Isso aqui é a roupa, esse físico é a roupa do espírito, é a veste. Os sonhos têm significados reais?
Raramente é possível usar sonhos para interpretar situações cotidianas ou prever o futuro. Raramente. O que vocês acham disso? Vamos lá. Vocês acham que sonhos têm significados reais? O que vem para vocês? Eu acho que existem os sonhos de premonição, né? Óbvios, que vão vir de acordo com a sua clarividência e o momento das condições ao seu redor, e o momento da sua vida. Existem essas saídas do corpo, onde, como você falou, você encontra pessoas que você não vê há muito tempo, ou vai a outras dimensões, que é uma continuação do cotidiano, na verdade, né? Como Freud explica. Ok. Obrigada, Luiz. Mais alguém? Então vamos lá. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Então, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Não vai sonhar com vaca e vai lá jogar no jogo do bicho para ganhar no jogo do bicho. A gente faz isso, não faz? Somos humanos. Por que não? Sonhou com jacaré, vamos jogar no jacaré. Ele vai fazer uma fezinha. Acontece isso. Então, eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda como já dissemos, são uma recordação. E sempre vai ser, né? Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Allan Kardec teve um sonho, aliás, ele teve vários sonhos, e um deles que foi muito importante, ele sonhou em 1822, se eu não me engano. Ele estava doente e ele teve um sonho, que ele estava numa rua e daí estava escrito num muro de pedra, em letras de fogo, algo relacionado com a borracha. E ele viu diversas pessoas, diversos espíritos, né, confabulando numa reunião, em outro momento, de vários países. Áustria, vários países da Europa, Estados Unidos. Então, ele não entendeu nada, então ele conversou no dia, né, após esse sonho, conversou com o médico dele, Dr. Demeraux, se eu não me engano, e o doutor explicou, né, isso, quem sabe, é um sonho premonitório. Então, 44 anos depois, foi descoberta a roda. Então, ele teve a premonição Allan Kardec, que aqueles cientistas ali e aquela inscrição lá, escrita com letras de fogo, estavam falando sobre a invenção do pneu. Então, 44 anos depois. Então, assim, a evolução do Allan Kardec já estava bem evidente, né? Então, e tem outros sonhos também premonitórios que ele teve, muito interessantes. Então, voltamos assim. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Acontece, acontece. O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava em vosso pensamento durante a vigília? Eles responderam com mais perguntas, né? E não deram resposta. Então isso é para a gente refletir, a gente pensar. Isso é bom porque a gente vai se conhecendo um pouco mais. Já não estava escrito lá no oráculo de Delfos, né? Lá nos Arcos, aliás, de Delfos. Como eles perguntaram, mas o que eu falei faz algum sentido? É só para eu saber. Faz sim, Luiz, faz sim. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante.
Você já fez uma premonição. Não, é legal. Obrigada. Então, né, conhece-te a ti mesmo, está escrito lá, né? Então, é bom sempre a gente fazer reflexões quando a gente não entende algo. Não é preciso ficar temeroso, eu sou ignorante, eu sou isso, aquilo, de maneira alguma. Vamos pesquisar. Nós temos todas as ferramentas hoje em dia para a gente aprender. Por que que não, né? Há 3 fatores que dificultam a interpretação dos sonhos. As percepções que temos nos sonhos são captadas pelo espírito e não pelo corpo físico. Número 2, a resistência às informações do próprio corpo carnal em relação às percepções recebidas pelo espírito, porque nós somos resistentes de muitas maneiras e em muitos graus. E número 3, as imagens recebidas nos sonhos são reais apenas para o espírito, que as vê e normalmente não tem relação com o que acontece na vida corporal. E os espíritos muito elevados teriam a sabedoria e a elevação intelecto-moral para analisar os sonhos de forma interpretativa. Então, tem muitos aqui de nós que têm elevação moral e conseguem fazer isso. E que bom, né? E que bom. E a gente deve copiar, então, esses exemplos. Se essa pessoa está mais elevada, vamos copiar o que ela faz para aprender melhor, e a gente copia junto e para a gente também melhorar. O Espiritismo não interpreta sonhos. Os sonhos precisam ser considerados como probabilidades, pois podem simbolizar algo muito diferente do que aparentam e também não devem ser encarados como negativos, mas como a oportunidade de fazermos uma avaliação construtiva do mesmo, visando os nossos aprendizados. Então, já não vamos sonhar que vai acontecer algo de ruim para mim, aí eu já vou começar a me preparar, me preocupar. Não, vamos lá, vamos analisar, não é bem assim, porque é um sonho, é algo que foi guardado lá na minha memória, foi uma impressão que eu tive, mas isso não quer dizer que é a realidade. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele diz que a vida é um sonho e a morte o despertar. Não está longe da nossa doutrina, não é mesmo? É porque aqui, muitas vezes é dito, nós estamos mortos aqui. Por isso que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deixe seus mortos enterrar os seus mortos. E é difícil de entender como é que o morto vai enterrar o morto, mas é porque é considerado que nós estamos mortos, porque é o espírito que vive, é o espírito que está aqui. Então, o Schopenhauer explorou a relação entre o corpo e a mente nos sonhos. Ele sugeriu que os sonhos poderiam ser uma janela, uma abertura, para compreender melhor a natureza da realidade e da existência humana, enfatizando o íntimo parentesco entre a vida e os sonhos, e a importância dos impulsos inconscientes na gênese da ação humana. Não está longe dos nossos estudos, não está longe do Evangelho. Filósofo. A interpretação dos sonhos na psicologia. Voltamos ao Sigmund Freud. Os sonhos são a expressão controlada de desejos e conteúdos inconscientes. Por exemplo, as memórias traumáticas que foram reprimidas. Então, muito disso acontece, que se manifestam durante o sono por meio de imagens e narrativas oníricas, as narrativas do sonho. Compreender os sonhos pode fornecer insights profundos sobre a psique humana e auxiliar no processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, ele coloca um ponto de vista, porque ele começou a estudar as almas, naquela época. O Freud, Além da Alma, tem o nome desse livro, que ele estudou as almas dos espíritos. Ele não seguiu adiante, porque o professor Meinert, que naquela época era
o diretor dele no hospital disse, ou você para com essa besteira de que existe a alma, ou você não trabalha mais conosco. Então, ele precisava, naquela época, né, 1800 também, ele precisava, né, daquele emprego e de tudo mais para poder continuar estudando e pesquisando. E, infelizmente, a gente perdeu um grande espírita. Mas ele teve um passo ali. Então, ele conseguiu fazer muita evolução, tem muita evolução dentro da ciência, da psicologia. A principal tarefa de uma existência é compreender a própria mente. Voltamos de novo aos arcos de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Vamos conhecermos a nós. Conhecendo a mente, a gente, claro, vamos conhecer o nosso corpo, o nosso espírito e tudo mais. É holístico, a gente não pode separar mente, corpo e o espírito. Carl Jung, outro psicólogo, que na época estudava com o Sigmund Freud, e eles, a partir daquele momento que o Freud parou de estudar aquela parte do espírito, da alma, ele continuou de outra maneira. Ele desenvolveu uma técnica de interpretação de sonhos chamada amplificação, que explora os símbolos dos sonhos por meio de associações culturais e mitológicas, buscando um significado mais profundo e pessoal para o sonhador. Eles estavam tudo no caminho, estavam sempre tentando, Isso daí nos auxiliou porque progresso. Cada vez mais a gente evolui. Então, graças a eles todos, cientistas, a gente vai conseguindo e vai chegando. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e aconselhou a fugir para o Egito com o menino. Então, José, o marido da Maria, mãe de Jesus Cristo, ele foi avisado. Então, isso, assim diz, Então, assim, isso tinha muitos, Então, esse anjo, nós temos os nossos anjos protetores, nosso espírito mentor. Então, quem sabe ele teve uma intuição, O espírito mentor foi lá e disse, olha, protegendo mãe e filho, protegendo o casal. Existem numerosos exemplos autênticos de avisos em sonhos, mas não se deve concluir que todos os sonhos sejam avisos ou que o que é visto num sonho tem algum significado. A gente tem que prestar bastante atenção, não é já sair acreditando que é tudo real e tudo vai acontecer. Não é bem esse o caminho. A arte de interpretar sonhos deveria ser incluída na lista das crenças supersticiosas e absurdas. Assim diz Gênesis, no capítulo 15, o item número 3. Item número 406, quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Desculpa. De que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências? Vamos lá, mais reflexões, Então, para a gente ter uma boa noite de sono, o que nós precisamos? É tudo englobado, olha, não tem como, A gente vai ter leituras, a gente vai fazer leituras, nós vamos ter bons pensamentos, vamos ter música, fazer algum relaxamento, fazer o evangelho, fazer uma prece. Tudo isso é importante. Você consegue escolher, não precisa fazer todos. O relaxamento não é aquele de meditação profunda. É algo que você coloca para você mesmo, é particular. Você escolhe. Você quer só fazer uma respiração, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de dormir. Se a pessoa quer usar uma música, coloca uma musiquinha lá de fundo. Quem tem aquele aparelhinho Alexa, pede para ela tocar, ela fica tocando um pianinho com outra música mais tranquila. Por quê? O ambiente vai melhorando, a energia do ambiente vai ficando mais leve, mais positiva. Então, cada um vai escolher.
E uma oraçãozinha, que é muito bonitinha, que é muito importante, né? Que a gente pode escolher também. Minha alma estará com os demais espíritos por alguns momentos. Venha me ajudar com seus conselhos. Conceda, meu anjo da guarda, que ao acordar mantenha uma impressão duradoura e saudável desta convivência. Então, porque a gente vai conviver, o espírito vai conviver com outros espíritos, bons ou não muito bons. Mas, se a gente pede a proteção, se a gente pede a orientação, a gente vai conseguir, né, trazer essa sensação, essa energia boa, quando a gente se acorda. Daí parece, eu dormi tão bem. Mas, então, isso é muito importante, renova as energias. Então, nós paramos por aqui. Deu no tempo certo. Como eu disse, a primeira parte, nós temos muito mais para explorar, e quem sabe a gente consiga voltar em outro momento para a segunda parte. Gratidão a todos vocês que conseguiram chegar aqui. Como foi dito, teve problemas de condução hoje, né? E assim, como eu já tinha lido durante a semana, eu recebo aviso, né, do transporte for London. Aí eu digo, não, vou me preparar, vou de ônibus. Então, tal horário. Então, para a gente chegar no horário certo, né? Então, a quem vai nos assistir ou quem está nos assistindo, muito grata, né? E continue, se quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ir online também, ou se quiserem conversar depois, a gente conversa. Muito obrigada mais uma vez por essa chance, né? Essa oportunidade de estar aqui aprendendo juntos. Gratidão. Obrigado, Sandra. Então, obrigado a todos que nos seguiram pelo Facebook. Marcamos encontro para a próxima semana, então, para mais uma palestra.